Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é bom estar na casa do nosso Pai, louvando, bendizendo a este Deus, que enviou o seu Filho Jesus para nos trazer a salvação eterna. Convido os irmãos a se colocarem de pé para lermos o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Queremos agradecer pelos nossos visitantes conosco nesta noite. Quem tem alguém nos visitando, levante uma das mãos para mim. Agradecemos ali, Marcinho ali. Como é bom te ver aqui, Márcia. Que Deus continue cuidando de você, tá bom? Você que está nos assistindo pela internet também, que Deus esteja abençoando a sua vida. E vamos, nesse momento, ler a palavra do nosso Pai nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a boa palavra do Senhor. Tem como título a parábola do filho pródigo. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e alparga nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas ele respondendo, disse ao pai: eis que o teu servo há tantos anos, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que
que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade que tu concede a tua igreja nesta noite, de nos juntarmos aqui, ó Deus, e cantarmos louvores ao teu nome. A oportunidade de trazermos aqui à tua casa os nossos dízimos e nossas ofertas. A oportunidade de expressarmos para ti, ó Deus, através dos louvores, a nossa gratidão por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Agora, nesse momento, queremos te pedir, ó Deus, que tu nos use como instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua preciosa palavra, Senhor. Fica conosco, cuida de nós, nos proteja nesta noite. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Creio que essa história do filho pródigo é conhecida por todos nós aqui. É conhecida por todos. E eu fiquei a pensar, quando eu li esse texto, já li muitas vezes esse texto, e eu fiquei pensando, por que Jesus contou esta história? Jesus conta essa história no momento muito difícil, em que aquelas pessoas que lideravam a religião judaica, ali naquele momento, aqueles líderes judaicos começaram a perseguir Jesus. E por que perseguiam a Jesus? Porque a sua relação, a relação de Jesus com os pecadores, com aquelas pessoas desprezadas pela sociedade, pelos líderes religiosos, a relação de Jesus com aquelas pessoas era muito grande. E agora aqueles líderes da religião não gostaram de ver Jesus no meio daquele povo. Isso acontecia e não agradava aquelas pessoas. Por quê? Porque aqueles religiosos se achavam muito justos, muito santos, e diante disso, aquelas pessoas que falavam em nome de Deus, como Jesus, não podia estar no meio daquelas pessoas pecadoras, a ponto de os pecadores não podiam entrar dentro da sinagoga. E Jesus então ele conta essa parábola dos dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. E a história do filho mais novo, Jesus então expõe uma história que se inicia, conforme lemos. Em geral, nós podemos ver que traz para nós, no início dessa história do filho mais novo, traz para nós até um momento de revolta. Revolta com a atitude daquele filho caçula, daquele homem, e pelas decisões que ele toma, né, de uma forma ingrata. Por quê? A ideia que se tem no início dessa história, que aquele jovem, ele era um gastador, um filho rebelde, um filho imoral, um filho impuro, e para piorar a sua imagem, ainda desejou comer a comida que os porcos comiam, porcos esses que eram animais imundos para os judeus. E aqui nós paramos para pensar: quantos filhos
Quantas filhas hoje estão vivendo esta história? Quantos filhos, quantas filhas pródigas ou filhos pródigos estão no mundo perdido porque não quiseram ouvir o conselho do papai, o conselho da mamãe, acharam que podiam tomar suas decisões depois de uma certa idade, como este jovem. A história do filho mais velho é outra. Ela fala de um rapaz, ao contrário do primeiro, do mais novo. Ele é um jovem obediente. Ele não gasta o dinheiro do seu pai com coisas banais, não farra com as mulheres, com as prostitutas, com as amigas, não. O filho mais velho, ele é um trabalhador, sim. Estava sempre em casa, obedecendo seu pai, não dava preocupação ao seu pai. Aparentemente, quando começou, quando começamos a ler a história desse filho mais velho, nós vemos a diferença da história do filho mais novo. O filho mais novo era revoltado, o filho mais velho era bom, era bonzinho, poderíamos até considerar como um filho herói, um filho que obedecia ao pai, estava sempre em casa. Mas quando nós continuamos a ler essa história, nós vamos ver que é o contrário. É o contrário. No final, o filho pródigo, aquele filho problemático, o mais novo, ele passa a ser o herói. Herói porque ele simplesmente se arrependeu. Se arrependeu do que fez e volta para a casa do seu pai, e diante do seu pai ele pede perdão. Ele reconhece os seus erros, ele reconhece os seus pecados. Ainda hoje, nos dias de hoje, existe as filhas e os filhos pródigos. Aqueles que abandonaram a casa do pai e vão ao mundo em busca dos prazeres do mundo. Filhos que abandonaram, esqueceram toda a orientação do pai e se envolveram com uma vida pecaminosa. E assim se tornaram escravos do pecado, dos vícios, e passam a viver uma vida infeliz, uma vida sem paz, uma vida sem alegria, porque se tornaram escravos do inimigo das nossas almas. Eles deixam a condição de filho, deixam a condição de herdeiro do pai, para ser escravos, serem dominados pelo Senhor das trevas, daquele que veio a este mundo para matar, para roubar e para destruir. Quantos jovens hoje, meus irmãos, estão nos vícios? Quantos estão nos vícios das drogas, da maconha, do crack, do sexo e tantas coisas horríveis que têm prendido nossos adolescentes, nossos jovens? Jovens esses que muitos deles foram criados dentro da casa do pai, dentro da igreja, aprenderam na escola bíblica dominical, aprenderam como essas criancinhas que subiram aqui, que estão lá com as crianças. Quantos desses estiveram aqui neste altar, em outro altar das igrejas, mas hoje se deixaram levar pelo canto da sereia, pelo canto do inimigo, e se tornaram presa do inimigo de nossas almas. A sua ideia era aproveitar os prazeres da carne, os prazeres do mundo,
escolheram as coisas mundanas, como hoje podemos dizer, os bailes que tem aí, os bailes funk e essas outras coisas que tem aí, onde os jovens vão ali e se perdem, só tem coisas que trazem prazeres da carne, mas que no final o preço sai muito caro por aquilo que eles praticam ali. Escolheram desobedecer a palavra de Deus, a palavra do Pai. E digo mais, meus irmãos, hoje muitos estão, ainda hoje, muitos hoje estão pensando em sair da casa do Pai. Muitos hoje, adolescentes, jovens, estão com a ideia de sair da igreja, estão saindo da igreja. Hoje, muitos daqueles que já saíram estão nas ruas. Estão nas ruas com seus amigos, com suas amizades, curtindo os prazeres deste mundo. Mas uma verdade é, esses prazeres, essas coisas boas que o mundo oferece, tem um prazo de validade. Dura pouco tempo. Enquanto tem saúde, enquanto tem dinheiro, o mundo vai lhe ofertar todas essas coisas. Mas com o tempo, o dinheiro acaba e a saúde também vai embora. Hoje muitos daqueles que saíram no passado da casa do Pai já estão dentro dos chiqueiros, dos porcos deste mundo, cansado, com sede, com fome, querendo comer, e não há quem os ajude. Hoje estão longe da casa do Pai, de Deus, longe, perdidos, abandonados, desprezados, sendo humilhado pela sociedade, sendo humilhado pelos homens. Na história do filho pródigo, o filho mais novo resolve sair da casa do pai para aproveitar a vida, os prazeres, e ele foi, o texto diz, para uma terra bem longe, uma terra longínqua, para que seu pai não fosse atrás dele. Talvez seja isso, talvez ele tinha tanta revolta do seu pai que não queria nem ouvir mais o nome do seu pai. A sua felicidade era aquela que os seus amigos o apresentavam, que o mundo mostrava diante dele. Mas um dia, quando ele menos esperou, quando ele menos pensou, o seu dinheiro acabou. O dinheiro acabou, e com a falta de dinheiro, os seus amigos também se foram. As mulheres também se foram. Todos se foram, e agora ele se encontra sozinho, junto dos porcos, dentro de um chiqueiro. Eu não sei se os jovens aqui, os mais velhos, devem ter já visto o que é um chiqueiro de porcos. É uma coisa horrível, chiqueiro de porcos. Por mais que você lave um porco, ele continua fedendo. Eu, quando era criança, meus tios trabalhavam com matar porco, e por mais que você lavasse o chiqueiro, por mais que você lavasse os porcos, aqueles bichos, aqueles animais cheiravam mal. E aquele menino agora, aquele jovem, estava lá no meio daqueles porcos. Mas Deus, meus irmãos, o nosso Pai é um Deus amoroso. O nosso Deus, o nosso Pai é um Deus que está sempre presente, de braços abertos para receber de volta todos aqueles que um dia saíram da sua presença. Filho, filha, a palavra de Deus está falando. Filho, filha, volta para casa.
filho, filha, volta. Aqui é o seu lugar. O seu lugar é a casa de Deus. E eu digo para você, não sei qual é a sua dificuldade, meu irmão, meu amigo que está aqui ou está nos assistindo. Há esperança para você. Há uma vida maravilhosa que o Pai tem para você. Basta você reconhecer que precisa voltar para Ele. Quando aquele filho pródigo estava lá no meio da lama, creio que com fome, sujo, desprezado, sozinho, largado, acredito que naquele momento ele se lembrou da casa do seu pai. Ele pensou, verso 17, quantos empregados há lá na casa do meu papai, quantos lá tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele agora toma uma decisão na sua vida. Ele resolve mudar aquela situação. Ele não quer mais aquela realidade para si. Ele sabe que tem um pai. Mesmo com toda aquela ingratidão que ele fez com o seu pai, ele sabe que aquele pai é um pai amoroso. E ele fala aqui no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com ele, e lhe direi: pai, papai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno, pai, de ser chamado mais como teu filho, mas pai, faze-me como um dos teus empregado. Já não sou digno de ser chamado filho, mas faze-me como um dos seus empregados. E assim ele toma essa decisão, e o verso 20 diz: ele se levantou daquela situação, ele tomou uma posição na sua vida. É isso que precisamos tomar em alguns momentos em nossas vidas, meus irmãos. Tomar uma posição diante de Deus, tomar uma posição diante da realidade em que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar numa situação incômoda por muito tempo, irmãos. Precisamos tomar uma posição, e aquele filho do pai, ele tomou essa posição: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. E aqui eu fiquei pensando, o texto no início diz que ele foi para uma terra longínqua, ou seja, uma terra bem longe dali da onde ele estava. E agora então ele se levanta daquele chiqueiro ali, creio que barbudo, com as calças rasgadas, suja. Não sei se tinha algum calçado nos pés, não sei como era, mas ele se levanta e sai para a casa do seu pai. Não sei se caminhou um dia, ou uma semana, ou um mês, mas eu sei que ele caminhou bastante, porque o texto diz que ele caminhou, ele foi para uma terra bem longe. E o texto nos vai lhe informando que ao chegar perto da casa do pai, ao chegar perto da fazenda, do sítio do seu pai, a Bíblia nos informa que o seu pai, isso aqui é interessante, o seu pai já o estava esperando. Por que seu pai estava esperando? Porque o seu pai o viu primeiro. Antes dele bater no portão ou na porteira para entrar, o seu pai o viu. Ei, seu pai está te vendo aqui nesta noite. O seu pai está aqui. E o seu pai nesta noite está te oferecendo um abraço. O seu pai celestial quer te abraçar, quer te beijar,
quer te honrar, quer trazer você de volta para junto dele. E ele está dizendo para você: volta, volta para mim, você é meu. O seu pai o viu primeiro, o seu pai o abraçou, o texto diz que o abraçou, o beijou e mandou os seus empregados dar um banho naquele filho. Mandou os seus empregados trocar a sua roupa e mandou colocar no seu dedo um anel que simbolizava um anel de honra. Honrou aquele filho, e agora aquele filho que tinha perdido a sua honra, agora o seu pai devolve tudo aquilo de volta a ele, e mandou matar o bezerro cevado, e mandou fazer uma festa, mandou fazer um churrasco, e ali começaram então a dançar, a cantar, a exaltar. Filhos e filhas, o nosso Deus Pai Celestial, Ele está te esperando. E Ele está te esperando de braços abertos. Braços abertos nesta noite. Ele quer cuidar de você de novo. Ele quer trazer você de volta para junto dEle, para nunca mais deixar você sair. Quando o filho mais velho, aquele filho que lemos, que parecia ser o filho bonzinho da história, ele estava no campo trabalhando. Quando ele ouviu a música tocar lá na fazenda, aquele barulho de dança, ele perguntou a um dos seus empregados. E o empregado então falou: você não sabe o que aconteceu? O seu irmão mais novo, ele voltou e o seu pai o recebeu e fez uma grande festa para ele. Aquele irmão mais velho, meus irmãos, ao invés de se alegrar com seu pai, porque seu irmão voltou para junto dele, voltou são e salvo depois de tanto tempo longe da casa do pai, aquele irmão, ele se irou, ele ficou com raiva não só do filho, do irmão, mas também com raiva do pai, porque o pai recebeu o seu irmão de volta. Seu pai então o chama em um canto e fala com ele: meu filho, não fica assim, porque você está assim, tudo isso aqui é seu, tudo isso é seu. E o verso de número 32 diz: e juntos nos alegramos e folgamos-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e achou-se. Essa foi a palavra do seu pai para ele. E aqui, meus irmãos, venha o texto principal desta história que Jesus conta. Aqui nós vemos a triste condição daquele filho mais velho. Meus irmãos em Cristo, aquele irmão mais velho que estava na casa do pai, sempre, ele era orgulhoso. Ele não só era orgulhoso, mas ele era egoísta. Esse filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. Orgulhoso, egoísta, não aceitava a festa para o seu irmão. Ele não gostou do fato do seu irmão ter voltado, não. E mesmo com o grande esforço do pai, ele não perdoou o seu irmão. Ele preferia que seu irmão estivesse morrido e não voltasse mais. O filho mais velho, esse filho mais velho,
sempre esteve, esse filho mais velho sempre esteve na casa do pai. Esse filho mais velho sempre esteve dentro da igreja, no templo, mas nunca teve um relacionamento com seu pai. Ele não conhecia o amor do pai. Ele não conhecia que seu pai era um pai de misericórdia, um pai amoroso, um pai que perdoa, um pai que faz tudo pelos seus filhos. Esse filho estava sempre com o seu pai, mas na realidade nunca conheceu quem era seu pai. Por quê? Porque ele se achava justo por si mesmo. Concluindo, meus irmãos, vocês sabem por que Jesus contou essa parábola? Porque aquelas pessoas que se achavam muito justa, muito boa, muito santa, o estava perseguindo. Essa história aqui foi exatamente por causa do filho mais velho. O filho mais velho, ou os filhos mais velha, os mais velhos, daqueles que estão dentro das igrejas hoje, mas estão perdidos, não entregaram de fato sua vida por completo a Jesus Cristo. Estão dentro das igrejas para buscar as bênçãos, buscarem os favores de Deus, mas não querem entregar sua vida por completo, não querem perdoar, não querem amar, não querem demonstrar aos seus irmãos a misericórdia. E nós, irmãos, como servo do Senhor, nós precisamos ter misericórdia uns dos outros, precisamos nos entender, nos perdoar mutuamente, entender as nossas dificuldades. Todos nós, todos os dias precisamos da graça de Jesus. Amém, meus irmãos? Todos nós precisamos da graça de Jesus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O único melhor do que nós aqui é Jesus. O único homem melhor do que nós aqui é Jesus. Porque todos nós, a Bíblia fala, não sou eu que falo, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O que nos faz a diferença do homem lá de fora mundano é que nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, e Ele nos conscientiza da necessidade de pedir perdão, Ele nos conscientiza da necessidade de estarmos em comunhão com o Pai, e por termos o Espírito Santo, nós somos abençoados por Deus. Mas aqueles que não têm Jesus como Salvador, não têm o Espírito Santo de Deus, então eles pecam, e cada vez que pecam mais, vai se afundando no lamaçal do pecado. Aí precisa que nós que somos do Senhor, nós que um dia experimentamos este amor do Pai, nós que um dia voltamos para a casa do Pai, nós que o recebemos seu perdão, que nós levemos essa mensagem de salvação a essas pessoas, mostrando para elas a necessidade de voltar para o Pai. A festa do texto que nós lemos, aquela festa ali representava, como eu falei, a graça de Deus sobre nós.